Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez junto com você, com tantas pessoas, que são alcançadas por essa palavra, por essa mensagem. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos aqui de fazer essa transmissão para tantas pessoas assim. É maravilhoso, sabe? E eu fico muito grato por isso, e por isso que eu sempre peço aqui, já no começo da transmissão, que você compartilhe, o link dessa transmissão com os seus contatos, com os seus grupos, o pessoal que acompanha aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mande a mensagem, mande o link desse culto para alguém que você ama, para que essa pessoa seja alcançada aí pela palavra do Senhor. Amém? No nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, procura lá Minuto com Deus 1, segue a gente lá no Instagram. No Facebook nós estamos como Minuto com Deus. Eu conto com a ajuda de vocês para que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Já me fale aí como que está o áudio da transmissão. Com as pessoas que têm nos ajudado, a gente sempre investe em equipamentos, aparelhos celulares melhores para que a transmissão chegue com mais qualidade para você. Então eu estou aqui testando, desde a semana passada, 2 microfones novos e espero que a qualidade do som esteja aí com excelência para você. A gente sempre busca aqui fazer as coisas com excelência dentro das nossas possibilidades. Amém? Você pode colocar aí o seu nome, o lugar de onde você está falando, o seu pedido de oração. Eu vejo algumas pessoas conhecidas, que já acompanham o nosso ministério. A paz do Senhor a todos vocês. Eu não vou falar o nome aqui porque são muitas pessoas. Para a glória do Senhor. Aqui no Instagram já são 86 pessoas acompanhando, Aqui no YouTube 147 nesse momento. E no Facebook também, 78 pessoas já. Então, isso no começo da transmissão. Isso vai crescendo ao longo da transmissão. A gente chega num pico aí de 1.000 e poucas pessoas ao vivo aqui. E é maravilhoso podermos fazer isso. Mas, antes de mais nada, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu peço que você fique aqui até o final. É um momento assim bem breve. Eu não estendo muito aqui um culto. Um culto presencial. Geralmente ele tem muitas coisas para serem repassadas, mas aqui a gente foca mais na palavra mesmo. Então eu vou ser bem breve aqui, mas eu peço que você acompanhe o raciocínio aqui da palavra, para que Deus possa ministrar o seu coração, para que o Espírito Santo fale ao seu coração e você possa aí absorver tudo que Deus tem para você e fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e consiga continuar prosseguindo em meio às suas batalhas, em meio às suas jornadas, em meio a tudo aquilo que Deus quer proporcionar na sua vida. Amém?
eu queria ler junto com você, primeiramente, o texto de 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Estou colocando aqui o texto aqui no comentário do YouTube para você poder acompanhar. No final da mensagem eu vou orar por todos os pedidos que estão sendo colocados aqui nos comentários. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis capítulo 2, a partir do verso 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e para onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. 2 pontos. Abre aspas. A promessa que Deus fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Essas foram as últimas palavras do rei Davi, as últimas orientações de Davi ao seu filho Salomão. E aí eu quero ler também junto com você no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. São as últimas palavras de Salomão. Essas palavras não foram para nenhum dos seus filhos, mas foram palavras específicas, destacadas na Bíblia, no livro de Eclesiastes, e que ficaram como um legado para nós, para essa geração, para as futuras gerações. Eu li primeiro as palavras de Davi para Salomão, as últimas palavras de Davi antes da sua morte, e agora eu estou lendo as palavras de Salomão antes dele morrer. Olha o que ele disse. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito. Ou melhor, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém? Irmãos, hoje eu queria, não em tom de pregação, mas em tom de conversa mesmo, refletir em algumas coisas aqui junto com você. Normalmente eu escrevo tudo aquilo que eu vou falar aqui. Eu destaco tudo aquilo que eu quero refletir, tudo aquilo que eu quero transmitir para você. Mas essa semana eu meditei bastante na palavra do Senhor, eu falei com Deus todos os dias, eu li a Bíblia todos os dias, e eu queria deixar que o Espírito Santo tivesse assim liberdade, sabe? Para usar a minha vida aqui, não que eu seja digno disso, mas se Deus nos mandou pregar a palavra, é porque Ele nos capacita para isso. Então, eu tenho
53 anos de idade, eu sou daqui de Belo Horizonte, sou filho da dona Maria Soares Barbosa de Oliveira, que deve estar assistindo essa mensagem, uma católica de muita fé, muito fervorosa. Eu sou filho também do senhor Geraldo Martins de Oliveira, que já nos deixou desse plano existencial e já partiu em 2017. E eu tenho 25 anos de evangelho, 25 anos no evangelho, servindo a Deus. Desde que o Senhor me chamou, que eu me preocupo em pregar a palavra de Deus. Logo no início da minha conversão, eu já tinha célula na minha casa, eu já pregava para um pequeno grupo e eu ocupei alguns cargos de liderança nas igrejas por onde eu passei. Eu fui líder de rede de homens, fui líder de rede de jovens, fui líder de rede de casais e sempre na expectativa, na tentativa de servir a Deus de uma melhor maneira. E há algum tempo, há alguns anos, Deus me colocou como pastor. Não que esse título fizesse alguma diferença ou faça alguma diferença, mas a palavra do Senhor diz que Deus chamou alguns para pastores. Então, eu sou o pastor Edivaldo, além de ser o Edivaldo, filho da dona Maria, da dona Lia, como ela é carinhosamente chamada, eu sou pastor. Eu não estou pastoreando uma igreja física nesse momento, desde a pandemia que nós decidimos liberar as pessoas que estavam conosco para que congregassem próximas à sua casa, para que elas tivessem liberdade de procurar alguma comunidade próxima deles, para que pudessem servir a Deus de uma maneira melhor e se dedicar de uma maneira melhor. Mas mesmo antes da pandemia, nós já estávamos transmitindo cultos online aqui e alcançando milhares de pessoas. E algumas pessoas, inclusive que estão assistindo essa mensagem, eu já vi aqui algumas pessoas, algumas delas se ligaram a nós, mesmo à distância, São pessoas que se consideram colaboradores desse ministério, e eu louvo a Deus por isso, porque é maravilhoso isso. E essas pessoas nos ajudam de uma forma direta e indireta. Alguns ajudam com ofertas, com dízimos, a manter essa estrutura aqui, que parece que é simples, mas requer uma série de equipamentos e aquilo que se sobrepõe ao valor que nós gastamos. A gente ajuda algumas instituições, que são sérias, que eu considero sérias, que eu pude acompanhar de perto. Então é isso. Mas diante dessa palavra aqui, Deus me levou a refletir sobre a vida mesmo, sabe? Como é a vida? Ontem o meu filho fez 25 anos, o Gabriel fez 25 anos. E eu orei por ele, eu agradeci a Deus pela oportunidade de ser pai dele, e eu postei algo no meu Instagram que é uma frase que eu conheço há muito tempo, eu não sei de quem é a autoria, se alguém souber pode colocar aí, que diz assim: plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Se você quiser que a sua vida realmente faça sentido, faça essas 3 coisas. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. E eu realmente me lembrei que, quando eu era bem pequeno, na escola onde eu cursei a primeira série, eu plantei uma árvore. Houve um programa lá de
não me lembro exatamente o que era, um incentivo ao meio ambiente, né, aos cuidados com o meio ambiente, e eu tive a oportunidade de plantar uma árvore. Não foram todos os alunos que plantaram, não. Escolheram um aluno e uma aluna para plantar uma árvore. E eu fui o que plantei a árvore. E essa árvore, hoje em dia, quando eu volto lá na escola onde eu estudei, ela virou uma árvore frondosa, uma árvore gigantesca. Então eu tive a oportunidade de plantar uma árvore. Eu também escrevi um livro. Aliás, eu escrevi mais de um livro, mas o meu primeiro livro foi em 2017. E eu escrevi, foi um momento de muita alegria, pude alcançar muitas vidas através desse livro. E eu também tive filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu sou casado com a pastora Alessandra Oliveira e eu tive 3 filhos maravilhosos. A Gabriela, que hoje mora no sul de Minas, se casou e mora no sul de Minas. A Mariana, que é minha filha do meio, que mora em Brasília, que foi para Brasília a trabalho. E o Gabriel, que é o meu caçula, que ontem fez 25 anos. E eu falava com o Gabriel o seguinte: Gabriel, 25 para 52 é algo que passa assim muito rápido. Então aproveite a sua juventude, aproveite o vigor da sua juventude. Consagre a sua vida a Deus, faça coisas boas para Deus, porque essas 3 coisas, irmãos, tanto uma árvore, quanto um livro, quanto um filho, elas têm a ver com o legado. Elas têm a ver com a contribuição que nós deixamos para as futuras gerações. E eu fiquei refletindo aqui nessa palavra, pensando nas últimas palavras que Davi falou para Salomão e nas últimas palavras que Salomão escreveu para a humanidade. E vendo como a vida de Davi, o pai de Salomão, fez a diferença para ele. Porque as palavras são muito semelhantes. Davi diz assim, olha, no verso 3, obedeça o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, ordenanças e testemunhos. Isso é Davi dizendo. E Salomão escreveu o quê? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, que é algo muito parecido. Então aquilo que nós plantamos, talvez você mesmo não veja a colheita, mas as gerações que virão depois de você podem experimentar essa colheita, sabia? Então eu fiquei pensando nessas coisas e Deus falando comigo sobre o que realmente importa nessa vida. Porque às vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas. Nós fazemos parte de uma geração que está sempre em busca da felicidade, em busca da satisfação. Mas a verdadeira plenitude nós só vamos encontrar em Deus, nós só vamos encontrar em Jesus. Você pode ter tudo aquilo que o mundo te oferece, e não é pecado ter tudo aquilo que o mundo oferece a você, não é pecado ter uma vida confortável, não é pecado você se realizar profissionalmente, não é pecado você almejar um casamento dos sonhos, não é pecado você ter um bom carro para se deslocar, para se locomover, ter uma boa casa, não é pecado essas coisas. Mas a verdadeira satisfação, a verdadeira plenitude da vida você não vai encontrar naquilo que é material, mas você só vai ser totalmente pleno, você só vai perceber a vida, a plenitude da vida quando você se entregar a Deus, quando você decidir andar nos caminhos do Senhor, quando você receber a Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador. Isso é que vai trazer satisfação para você. Davi foi um homem, foi talvez o maior rei que Israel já teve.
Talvez não, com certeza. Davi foi o maior rei que Israel teve. Davi governou, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi venceu muitas batalhas, derrubou gigantes, mas ao final da sua vida, ele não fala para Salomão a respeito dessas coisas. Davi não diz para Salomão assim: enfrente os seus gigantes, encare os seus gigantes, seja um vencedor. Não. Ele fala assim, seja homem, e o seja homem aqui não é no sentido assim, seja um macho. Não, não é isso. Seja íntegro, seja reto, seja temente a Deus, ande nos caminhos do Senhor, cumpra os propósitos que Deus estabeleceu para você nessa geração. Essas foram as orientações de Davi. Salomão foi um rei que foi chamado para o reinado na sua juventude. Salomão era muito jovem quando assumiu o trono. E Deus falou para ele assim: me peça o que você quer. Salomão disse: eu quero sabedoria. Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido longevidade, mas como ele pediu a coisa certa, Deus falou assim: olha, como você pediu sabedoria, como você não pensou somente em si mesmo, eu vou dar a você, além da sabedoria, porque Deus fez dele o homem mais sábio do mundo, mas além da sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar prosperidade. Então Salomão foi o rei mais rico que a Bíblia menciona. E foi o rei mais sábio que a Bíblia também destaca. Mas apesar disso tudo, no final da sua vida, ele diz: o que realmente importa? Temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Olha só, depois de experimentar tudo que a vida pôde lhe oferecer, ele escreve as suas últimas palavras dizendo: o que importa nessa vida é andar nos caminhos do Senhor. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 14, ele fala sobre isso. Ele diz assim: olha, eu tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Então, o que eu quero dizer para você hoje é algo bem simples, mas são coisas assim muito profundas que Deus falou comigo. Primeiro, valorize aquilo que realmente importa na sua vida. E o que importa não é o que você veste, não é quanto dinheiro você tem na sua conta, você tem no banco, não é o luxo da sua casa. O que importa nessa vida é servir a Deus e é amar as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Às vezes nós vamos ter que lidar com pessoas bem difíceis. Às vezes nós vamos ter que enfrentar durante a nossa vida situações que são desagradáveis com pessoas. Nós vamos ser, às vezes, desafiados a conviver com pessoas muito complicadas. Mas nós temos que nos lembrar que, assim como Jesus nos amou, nós também devemos amar essas pessoas. A única coisa que nós vamos morrer devendo é o amor. A palavra do Senhor diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então, valorize aquilo que a vida te deu. Se você está assistindo essa mensagem, é sinal de que você está respirando, é sinal de que você está vivo, é sinal de que você tem um celular, ou um notebook, ou um tablet. Então, somente isso já seria motivo de agradecimento a Deus.
somente essas coisas que eu falei aqui, eu me arrisco a dizer que você fez pelo menos umas 2 refeições hoje. Que você tomou um café de manhã, que você almoçou. Então, seja grato a Deus pela sua vida, independentemente de como ela esteja. Talvez você esteja me assistindo ou me ouvindo do leito de um hospital. Seja grato porque você tem um hospital para cuidar de você. Seja grato porque tem uma equipe médica ao seu dispor aí. E se você der um troço aí, vem alguém para te socorrer. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber as coisas pequenas da vida. E durante a minha trajetória, durante esses mais de 50 anos vividos, como eu aprendi a ser grato por todas as coisas. Hoje de manhã eu acordei e quando eu acordo a minha vista está um pouco embaçada, assim, sabe? Sabe quando você acorda e que o seu olho está um pouco embaçado? Aí eu me lembrei de pegar o meu óculos ao meu lado, colocar o óculos, aí dar aquela clareada. Aí no meu coração já vem aquele sentimento assim, Senhor, obrigado por esse óculos. Porque se não fosse esse óculos, eu não estava conseguindo ler mais. Eu não estava conseguindo enxergar as coisas. E aí eu levanto, vou ao banheiro, faço as minhas necessidades, eu me lembro de agradecer. Deus, obrigado porque está tudo funcionando aqui dentro de mim. Porque tem pessoas que têm problemas renais, que não conseguem mais completar as suas necessidades, né? Você entende o que eu estou dizendo? E eu estou respirando, e eu vou na minha despensa, eu pego um biscoito, eu pego um pedaço de pão, e eu falo, meu Deus, obrigado pelo alimento. Irmãos, pastor, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando, porque tem pessoas que não têm tudo isso que você tem. Aí você pensa assim, puxa vida, eu tenho uma família toda problemática. Não, para a sua frase nisso aí, ó, eu tenho uma família. Sabe? Esquece o resto, eu tenho uma família. A palavra do Senhor diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Então, se você tem uma família, olha, eu estou falando de valorizar aquilo que realmente importa nessa vida. Se ainda tem seu pai, glorifique a Deus. Você tem a sua mãe, ô meu irmão, agradeça a Deus. Só quem perdeu o pai e a mãe sabe o quanto isso é doloroso, o quanto é penoso para um filho enterrar o pai, enterrar a mãe. E às vezes nós temos essas coisas e nós não nos damos conta. Quando você for deitar, lembra que você não está deitando na pedra, você não está deitando na madeira, você está deitando num colchão, você está deitando em algo macio. Então, muitas pessoas, eu estou vendo a irmã Vera dizendo aqui que perdeu esse mês a mãe dela. Muitas pessoas durante a pandemia perderam entes queridos, perderam pessoas muito queridas. Então, se você ainda tem a sua família ao seu lado, glorifique a Deus por isso. Ah, pastor, minha família quando junta é só briga. Talvez um dia você ainda vai sentir falta, saudade dessas brigas, até dessas brigas, dessas discussões, esse calor humano. Seja grato a Deus pela sua vida, independentemente de como ela esteja. Saiba de uma coisa, o nosso sofrimento é passageiro. O sofrimento faz parte da vida. Nossa vida é marcada por momentos bons e por momentos ruins. Nossa vida é marcada por momentos alegres, esfuziantes, mas por momentos tristes, por momentos dolorosos.
Mas o nosso sofrimento, ele é passageiro, ele é momentâneo. A vossa leve e momentânea tribulação está produzindo para vocês um eterno peso de glória. A nossa vida aqui é passageira. Deus tem algo muito melhor e muito maior preparado para nós. Viva da melhor maneira, mas não fique preso às coisas deste mundo. Valorize as pessoas que estão ao seu redor, seus irmãos, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus amigos, porque um dia você terá que se despedir de todos eles. Um dia todos eles irão partir. E só quem sabe a dor da perda, a dor de uma despedida, é que entende aquilo que eu estou falando. Irmãos, eu não deixo de me encontrar hoje com meus filhos, com meus irmãos, com minha mãe, de dar um abraço e de dizer eu te amo. Ainda que seja difícil, né? A gente não está acostumado a falar essas coisas. A gente não está acostumado a ter conversas sérias com as pessoas. A gente se acostumou com a superficialidade. Então, lembre-se de que talvez as palavras que você disser podem ser as últimas que você está dizendo. Eu li aqui as últimas palavras de Davi, mas Davi sabia que ia morrer. Eu li as últimas palavras de Salomão. Às vezes, quando eu saio para trabalhar, né, porque eu trabalho no aeroporto aqui em Belo Horizonte, então às vezes quando eu saio para trabalhar, eu olho nos olhos da minha esposa e falo com ela assim, eu te amo, me perdoa se eu te magoei em algum momento, e se você não me ver mais, lembre-se de que eu amo você mais do que tudo, só não amo você mais do que Deus. Ela fala, ih, para de falar essas coisas, parece que vai morrer. Eu falei, mas eu não sei o dia que eu vou, que vai ser as últimas palavras. E aí eu fico pensando assim, já pensou se as últimas palavras que ficarem gravadas forem assim algo, sei lá, xingando ela, né, reclamando de alguma coisa? A gente não sabe, irmãos? Eu tô abrindo meu coração aqui com você, eu tô desabafando aqui, porque eu tenho visto tanta futilidade, tanta coisa inútil, né? Pessoas que têm visibilidade na internet, mas que gastam com tantas coisas que não edificam. E hoje eu anotei poucas coisas aqui, mas eu estou deixando que Deus fale através da minha vida. E eu espero que Ele esteja falando com você, como Ele falou comigo. Ame as pessoas, ame. É difícil às vezes. Ontem eu conversei com uma pessoa que disse para mim que está sendo perseguida no trabalho. Olha, o fulano tem me perseguido. Aí eu falei, eu vou te dar um conselho com uma base bíblica. Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Olha o que Jesus falou. Parece algo assim, maluco, né? Quando for orar, lembra de orar por aqueles que te perseguem. Eu tenho tanta gente para orar, tanta gente que eu gosto, tanta gente que me faz bem. Orar por essas pessoas não é mais do que sua obrigação. Agora, quando você consegue amar aquele que te faz mal, quando você consegue clamar a Deus em favor daquele que está te perseguindo, aí é sinal de que o Espírito Santo está fazendo algo grandioso no seu coração. Amém? Como é bom quando Deus ocupa um lugar de honra na nossa vida e nós passamos a enxergar as coisas de uma outra maneira. Valorize cada momento com as pessoas que estão ao seu lado, com as pessoas que você ama.
Valorize cada pessoa que passou pela sua vida. Não deixe que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento fique no seu coração. Você um dia foi perdoado. Você um dia foi perdoado por Deus. Então perdoe também. Peça a Deus um coração perdoador. Porque Deus teve misericórdia da sua vida, Deus foi compassivo com você, seja compassivo também com as pessoas. E eu encerro com uma passagem que eu estava lendo hoje, em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Deixa eu colocar o texto aqui. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ofertaram aqui no Superchat, né, as pessoas que nos apoiam, que compartilham a mensagem, que contribuem com esse ministério. Que Deus multiplique poderosamente na vida de cada um de vocês. Aqueles que querem adquirir o livro, eu vi gente perguntando ali sobre o livro, eu vou colocar aqui no link na descrição desse vídeo o site da editora. Mas eu encerro com essa reflexão aqui de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, o rei Ezequias foi um homem temente a Deus. Eu quero agradecer os irmãos também que estão comprando selos aqui no Instagram. É a primeira vez que o Instagram me deu essa opção aqui de apoiar, né, das pessoas que querem apoiarem com selos. E aí teve pessoas aqui, ó. O Lucas comprou o primeiro selo. Obrigado, viu, Lucas? Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, no nome de Jesus. E é uma forma também de você nos ajudar. Olha só, o rei Ezequias, ele foi um rei temente a Deus. Ele teve um reinado que a gente pode chamar de exemplar, se a gente comparar com aqueles que antecederam ele. E mesmo assim, teve um momento da vida do rei Ezequias em que ele foi advertido por Deus. Deus usou o profeta Isaías para ir até ele e falar com ele o seguinte: olha, arruma a sua casa, porque em breve você vai morrer. Foi o recado de Deus para o rei Ezequias. Então, quando eu leio esse texto, me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, por melhor que a pessoa seja, porque Ezequias foi um bom rei, por melhor que seja, sempre haverá nela alguma coisa que pode ser melhorado. Ezequias foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, que honrou a Deus, mas mesmo assim Deus chamou ele e falou: olha, conserta a sua casa, conserta a sua vida, resolva as suas pendências, porque em breve você vai morrer. Eu vou levar você. Então, ninguém é tão bom que não possa melhorar. Seja uma pessoa ensinável, seja uma pessoa com o coração quebrantado. Deus resiste às pessoas que são soberbas, mas concede graça aos humildes. Tenha humildade para reconhecer os seus erros, tenha humildade para permitir que o Espírito Santo trabalhe o seu caráter. Não seja uma pessoa fechada. Renove a sua mente todos os dias, se for preciso.
seja transformado por Deus, seja abençoado em tudo aquilo que você fizer, mas permita que Deus trate o seu coração. Se existem pendências na sua vida, resolva. Resolva. Tem alguém que você não consegue olhar nos olhos? Tem alguém que você não consegue dar a paz do Senhor? Tem alguém que você riscou da sua vida? Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje nessa transmissão para dizer para você, conserta com essa pessoa. Eu falei sobre perdão há alguns dias atrás e eu disse que o perdão é um favor que você concede a si mesmo. Quem perdoa não está fazendo um favor para quem o feriu, mas está fazendo um favor a si mesmo. Então ninguém é tão bom que não possa ser melhorado. Ezequias foi chamado para melhorar, para consertar, para mudar de atitude em algumas coisas. A segunda coisa que Deus ministra ao meu coração nesse texto é que naquele momento, quando Ezequias recebeu aquela notícia de morte de Deus, ele virou o seu rosto para a parede e orou. Virar o rosto para a parede significa voltar-se totalmente para Deus, significa dar as costas para o mundo. Às vezes a gente não consegue se conectar totalmente com Deus, porque nós estamos com os nossos olhares voltados para as circunstâncias, para as nossas feridas, os nossos traumas, o nosso passado, as nossas dores. Mas Ezequias, quando ele recebeu aquela notícia, ele virou as costas para todas as pessoas, para tudo aquilo que o cercava e voltou os olhos para a parede, porque ali ele orou. Lembra quando o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, se encontrou com Jesus no caminho de Damasco? O que aconteceu? Jesus fez com que ele ficasse cego. Era como se Deus estivesse dizendo para Paulo, se você quiser ser um instrumento nas minhas mãos, você precisa cegar os seus olhos para as coisas do mundo. Então, Ezequias se voltou para o Senhor. Ele orou ao Senhor. E a terceira coisa que Deus fala comigo aqui é que naquele momento de dor, de desespero, com aquela notícia fatídica de morte, Ezequias clamou a Deus. Deixa eu falar algo para você. Eu vou orar por todas as pessoas aqui que pediram oração. Mas você também precisa buscar ao Senhor. Não é pecado você colocar o seu pedido de oração e eu incentivo você a colocar. Nós precisamos orar uns pelos outros, mas você pode, na sua angústia, clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Melhor do que ficar colocando palavras depressivas no seu stories, no seu status, no seu perfil, é derramar a sua decepção, a sua tristeza, a sua frustração diante de Deus. Colocar tudo aquilo que te decepciona nas mãos do Senhor, confiar nele, dar as costas para o mundo e clamar a Deus. Voltarmos os nossos olhos em direção aos céus e abrir o nosso coração diante dele. Do mesmo jeito que eu estou conversando aqui com você, você também pode conversar com Deus, sabia? Sem aquela formalidade, sem aquela oração pronta, entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar, Deus, a coisa ficou feia pro meu lado. Deus, o que eu faço? E o resultado daquela atitude do rei Ezequias foi que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. E aí ele pôde consertar muitas coisas que ele precisava consertar. Então lembra disso. Ninguém é tão bom que não possa ficar melhor. Tire os olhos das circunstâncias que você está vivendo. Passe a valorizar aquilo que você tem. Pare de se comparar com os outros. Ah, o meu irmão conquistou muito mais coisas do que eu.
Esqueça o seu irmão, foque na sua vida. Tem gente, pastor, que não serve a Deus e está melhor do que eu. Servir a Deus não significa que nós vamos ter somente coisas boas na vida. Quando Jesus falou com os seus discípulos, ele disse para eles assim: vocês terão aflições no mundo, vocês serão perseguidos. O evangelho não é um mar de rosas. Haverá dias ruins, haverá noites que parece que não vão acabar. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Todos os dias, Deus permite que o sol nasça novamente. Significa que todo dia nós temos uma nova oportunidade. Coisas novas vão acontecer para você, eu creio. Eu creio, no nome de Jesus. E talvez enquanto isso não aconteça, porque quando a Bíblia fala o choro pode durar uma noite, tem pessoas que têm chorado aí, eu sei, por mais de uma noite. A noite dela não acaba, mas a alegria virá ao amanhecer. Haverá um tempo novo, haverá uma etapa nova. Deus vai fazer você vencer tudo isso aí e você vai poder olhar para trás e agradecer ao Senhor. Eu convido você hoje a tirar os seus olhos das circunstâncias, dos seus problemas, daquilo que tem te afligido e buscar a face de Deus e colocar os seus olhos no Senhor. Deus ouve a sua oração, meu irmão, minha irmã. Saiba disso. Deus ouve a sua oração. Deus está atento ao seu sofrimento. E Deus tem poder para conceder aquilo que você tem buscado. Amém? Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. E vamos orar juntos aqui. Vamos orar. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui tão precioso, tão rico, juntamente com essas mais de 700 pessoas aqui que acompanham nesse momento. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso ter essa oportunidade de falar para milhares de pessoas. Que essa palavra alcance muitas vidas. Que ela traga conforto para aqueles que precisam de conforto, mas que ela também leve confronto àqueles que precisam ser desafiados, àqueles que precisam melhorar. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. E o nosso coração vai se enchendo somente de frustração, somente de desgosto, e nós chegamos a um nível de desespero que não conseguimos mais ver a mão do Senhor em tudo aquilo que acontece conosco. Mas que nós aprendamos a ter um coração grato, um coração que, mesmo em meio às lutas, às adversidades, consiga enxergar algo de bom, consiga extrair lições, mesmo naqueles dias mais difíceis, mesmo quando nós passamos pelas situações mais caóticas. Porque nós lemos na tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos permite vivenciar durante a nossa jornada, de alguma forma está contribuindo para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. E nós sabemos que o nosso sofrimento aqui nessa terra, a nossa tribulação é momentânea. Ela não será para sempre.
Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Deus, eu coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram colocados aqui. Eu não consigo falar especificamente de todos eles, mas eu sei que tem pessoas aqui buscando por cura, cura física, pessoas que estão enfrentando enfermidades, que estão lutando contra uma doença, que estão vivendo à base de remédios. Que o Senhor leve até eles a cura, segundo a tua vontade. Deus, eu também oro para aqueles que fizeram pedidos de oração pelos seus relacionamentos. Relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos, o seu relacionamento com as pessoas com quem ele convive, que possa haver tolerância, que possa haver empatia, que possa haver compaixão e que eles consigam alcançar a plenitude, a paz, o equilíbrio emocional em tudo que fizerem. Senhor, eu oro para aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra as portas de emprego para esse irmão e para essa irmã. Que essa semana ele possa receber uma boa notícia, ele possa ser contemplado com aquela vaga, ele possa conseguir concretizar aquela venda. Em nome de Jesus, abençoe a semana, Senhor, dele, dela, que eles tenham o sustento, tudo aquilo que for necessário, para que eles consigam viver de uma forma digna, no nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor cada família representada por essas pessoas que acompanham essa mensagem e por aquelas que irão assistir em um outro momento do dia. Que o Senhor abençoe cada um, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Que essa semana seja uma semana de boas notícias. E ainda que você tiver uma má notícia, lembre-se de tudo aquilo que o Senhor tem te concedido. Amém? Deus é contigo. Deus não te abandonou. Continue crendo, continue orando, continue clamando, porque no tempo de Deus, Ele vai abrir essa porta. Ele vai te conceder o seu milagre, Ele vai te dar essa vitória. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir. Amém.